Alô, meu querido infoprodutor, infoprodutora, criadora de conteúdo ou aventureiro do mercado digital. Eu tô aqui para te explicar 3 coisas simples que vão fazer o teu infoproduto faturar muito, mas muito se você aplicar a partir de agora, fechou? Então, antes de começar esse assunto, não esquece de clicar aqui no botão de seguir se você não me acompanha ainda aqui no YouTube. Minhas redes sociais provavelmente vão estar aqui na descrição do vídeo, então me segue lá também depois que você acabar esse vídeo, principalmente se você gostar desse conteúdo. E você tem 2 opções, ou você clica no botão de like agora para não esquecer, ou você assiste até o final e clica no botão, porque com certeza os 3 códigos vão ser importantes para ti, ou se não for os 3, pelo menos um, tá bom? Para começar, que eu tô fazendo esse vídeo aqui bem solto. O iPad aqui tá só de enfeite também, tá bom? Vocês vão me ouvir falar isso diversas vezes porque eu gosto de fazer esses roteiros bem soltos aqui, ó. A minha noiva, ela tá rindo da minha cara agora. Mas são 3 coisas que eu vou te falar que mudam muito o jogo de faturamento nos seus infoprodutos e que eu faço com todos os nossos projetos e é o que a gente revisa e é o que a gente otimiza e isso vai aumentando ainda mais o teu faturamento, que é o quê? Primeiro de tudo, é você ter uma boa oferta do seu produto. E é claro que a gente não pode falar de infoprodutos sem falar de oferta. E o que eu estou falando de oferta? É você saber embrulhar e documentar o que você está vendendo. Porque isso vai te ajudar a fazer otimizações constantes ali naquele produto. E principalmente você entender qual que é a promessa que você vai fazer para aquela pessoa que você quer vender. E essa promessa, ela precisa ser algo extremamente atrativo. Ela precisa ser algo que aquela pessoa vai olhar e falar assim, eu quero isso. E de preferência que ela seja simples, para que a pessoa não precise ler 5 vezes para poder entender isso aí. E eu sei que às vezes é muito difícil você simplificar algo, porque a gente quer colocar uma promessa de 3, 4 linhas, achando que aquilo precisa ser o mais completo possível. Só que não. Às vezes, eu sou muito prolixo em algumas coisas, eu te confesso isso. E quando eu preciso de uma simplificada, eu sempre passo para a Gabi, por exemplo, que é a minha noiva. E ela me fala, ela me dá esse feedback. Então, a sua promessa ela precisa ser atrativa, ela precisa ser simples e tem uma coisa que é assim, ó, extremamente importante. Ela não é uma regra, mas é extremamente importante você entender isso. A tua promessa ela precisa ser, de preferência, um destino. Como assim um destino, Felipe? Ela precisa mostrar para a pessoa onde ela vai chegar e não o caminho que ela vai percorrer para chegar naquilo ali. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela fala sobre psicologia voltado para a parte de alimentos. Que é o quê? Transtornos alimentares, compulsão alimentar, sabe? Um tipo de coisa que mulher sofre muito, e mulher tem muito conhecimento sobre esse assunto. Tanto que o público dela é feminino. Não que homens não sofram, né? Mas o público dela é muito feminino, justamente por conta disso. Porque mulheres são conscientes daquilo ali. E aí a gente estava criando um produto que falava sobre a parte de mindfulness, que dentro da psicologia, a parte do mindfulness é extremamente conhecido. Porque é quando você traz para o momento presente e você para de tomar atitudes bestas, sabe? Igual aqueles pensamentos intrusivos que vêm na tua vida de vez em quando, e aí se você não tem uma concentração e um controle sobre a tua mente, você simplesmente vai se render a qualquer pensamento intrusivo, sabe? É tipo isso. Então, quando você pratica o mindfulness, é isso. Eu não vou dar aula de mindfulness aqui que não é o foco, mas vamos lá. E ela ensina sobre isso, ela ensina sobre o mindfulness voltado para a parte alimentar, para as mulheres começarem a aplicar aquilo na vida delas e melhorarem a parte da compulsão alimentar e os transtornos alimentares, principalmente quando elas estão com as emoções à flor da pele. Compreendeu? E aí, quando a gente foi criar a promessa pro produto dela, nós poderíamos ter colocado, por exemplo, melhore a sua compulsão alimentar através de técnicas de mindfulness. Só que,
Quando a pessoa vê técnicas de mindfulness, ela começa a pensar um monte de coisa. Ela começa a pensar que ela vai meditar. Ela começa a pensar que aquilo pode ser difícil. Ela começa a pensar o que ela vai ter que fazer. E aquilo começa a gerar dúvidas na cabeça dela. Entendeu? Porque às vezes ela não está consciente de como que ela vai fazer aquilo ali. E provavelmente ela não está consciente, né? Ela está buscando aprender sobre. E aí é por isso que a gente traz somente o destino para aquilo ali. Por exemplo, melhore a tua alimentação e acabe com a compulsão alimentar agora, sem se render à ansiedade. Estou inventando uma coisa da minha cabeça agora, porque não foi exatamente essa promessa que a gente criou, mas eu não lembro qual que era. Só que você entendeu a linha de raciocínio? Eu não falo o que ela está usando para acabar com aquilo ali, eu só estou mostrando aonde que ela vai chegar. E é isso que você tem que trazer para sua promessa. Ela tem que ser uma coisa atrativa, porque ela tem que resolver um problema e levar a pessoa a um desejo, entendeu? Você entendeu pelo exemplo que eu te dei aí, tá bem claro. Ela precisa ser simples, fácil de entender, e ela precisa ser um destino. Essa é só a primeira coisa que você precisa ter no seu infoproduto. E a segunda coisa que eu queria falar para você é você ter um funil de vendas que vai impulsionar os seus processos. Por quê? Porque não é qualquer produto, por exemplo, que você vai conseguir vender no perpétuo todos os dias. Por exemplo, você vai colocar teu produto ali de 2.597 para vender ele no perpétuo. Só que se você não tem um funil preparado para aquilo ali, para fazer o cliente se qualificar, para ele chegar no teu produto principal, que é esse de 2.597, e ele ter vontade de comprar, porque você de certa forma já criou uma autoridade para essa pessoa, você já qualificou, você já colocou informações na cabeça dela, que vão preparar ela para comprar um produto de 2.500 para você, que é mais do que um salário mínimo, é muito improvável que essa pessoa vai gastar quase 3 pila com você se ela não está nada qualificada para isso. Então já começa a entender isso a partir de agora. Você precisa criar um funil de vendas. Como assim um funil de vendas, Felipe? Você precisa ter um formato de perpétuo, por exemplo. Vou te dar um exemplo aqui bem simples, tá bom? Você tem um produto, às vezes, de front, de low ticket, que vai qualificar essa pessoa para primeiro ela te conhecer e você gerar autoridade a partir daquilo ali, você aumentar o nível de consciência dela em relação a você e ao seu tema, e depois ela comprar de você, fazendo uma ascensão ali na tua escada para um produto de 2.597, igual eu falei ali, entendeu? Então precisa ter essa preparação, uma escada, um produto de preferência que às vezes vai conscientizar a pessoa, vai gerar autoridade para você, vai facilitar muito o primeiro money ali que ela vai te dar, sabe? O primeiro gasto que ela tem com você, o primeiro investimento que ela faz, que vai te inserir na vida dela. Mas existem diversos tipos de funil, tem como você fazer funil de desafio, essa não é uma aula sobre funil, mas o que eu quero te dizer é que você precisa ter um funil para preparar essa pessoa para chegar nos teus produtos principais, principalmente se eles forem de ticket mais alto. Entendeu? Quanto melhor o teu funil de qualificação de alguém, melhor vai ser as tuas vendas ali no digital e mais lucro você coloca no seu bolso. Principalmente a gente falando de uma época com um custo de lead muito caro. Entendeu? E qual que é a terceira coisa que é extremamente importante você colocar nos teus produtos e vai mudar muito, mas muito o teu jogo? É você fazer uma inversão de risco. Isso funciona principalmente se você está começando agora no marketing digital. Por quê? Porque quando você está começando... Mas assim, vamos lá. Não quer dizer que é só para quem está começando. Mas se você está começando, entenda algo aqui. Quando você está começando, você não tem autoridade ainda, e você não tem, às vezes, muitos seguidores, você não tem muitas provas sociais. E aí você tem que mostrar para aquela pessoa que o risco daquela compra dela é todo seu. Porque se ela comprar e não gostar, se aquilo não for bom, se aquilo tiver uma merda, ela vai reclamar sobre os 2.500, por exemplo, que ela te pagou. Então você tem que mostrar que aquele risco é seu. E como que você pode fazer isso? É colocar uma boa garantia para essa pessoa olhar e falar, opa, isso aqui, na pior das hipóteses, eu vou gastar
horas da minha vida assistindo isso aqui, eu não vou gostar e vou pedir reembolso. Entendeu? E como que você pode fazer isso? Vou te dar uma opção de garantia. Uma garantia de 30 dias incondicional, que se a pessoa comprar o teu produto, assistir e não gostar do que ela viu e aquilo não for útil para ela, você devolve o dinheiro dela, apenas ela entrando em contato com o teu suporte e você fazendo esse reembolso. E você precisa ser muito honesto nisso aí também. Aí você vai vir como objeção: Felipe, mas todo mundo vai pedir reembolso do meu produto, se for assim. Não é verdade. Por mais que você ache que as pessoas, elas no geral, são mau caráteres, não funciona assim na vida real toda vez e com todo mundo. Tem muita gente que vai ser grato a você depois que você entregar aquele conteúdo para ela, começar a aplicar e ter resultado, principalmente nessa parte final aqui de ter resultado. Então, se você entregar resultado para essa pessoa, ela não vai pedir reembolso, porque ela vai ser grato para ti. Existe a lei da reciprocidade. Isso não quer dizer que você vai fugir de pessoas que são antiéticas, tá bom? Pode existir alguém, vai existir alguém, mas a maioria das pessoas, eu posso te dizer que 90% das pessoas, elas vão ser muito éticas contigo, elas vão pagar, se elas gostarem, elas vão ficar e elas vão te agradecer e elas vão mandar feedback. E isso vai fazer com que você queira melhorar o teu produto ainda mais, porque se o risco for seu, você quer diminuir o seu risco também o máximo possível. E para você diminuir o seu risco é você entregar algo de muita qualidade com que as pessoas até esqueçam depois que elas estão com uma garantia ali. E eu vou te falar que tem gente que esquece, tem gente que que não gosta do teu produto, acha ele uma merda, mas até esquece que tem garantia. Porque a garantia, ela vai funcionar muito na hora da compra. Quando a pessoa abre tua página de vendas e ela vê ali que você dá uma garantia de 30 dias, aquilo pode ser um fator decisivo para ela. Quando você está dando uma aula, fazendo uma CPL de um lançamento, que é aquela aula ao vivo, que muitas vezes é ao vivo, né, de um lançamento, e você falar do teu produto, e você falar, eu te dou uma garantia de que se você comprar e não gostar, você tem 30 dias para pedir reembolso e eu te dou total certeza disso. Compreende? Então você precisa mostrar para a pessoa que ela pode confiar em você. E depois que ela comprou, aí já era. Depois que ela comprou, é sucesso. Sacou? Então é isso, pessoal. São os 3 elementos que vão fazer o teu jogo no digital mudarem muito. A oferta do teu produto ser boa, com uma promessa muito atrativa e bons entregáveis, que são o que você vai falar no curso e que vai levar a pessoa do ponto A ao ponto B. O seu funil de vendas. Você precisa ter um funil preparado para aquela pessoa entrar ali e percorrer e comprar, às vezes, o teu produto mais caro. Entendeu? E inversão de risco. Se você tiver uma inversão de risco, isso vai com certeza diminuir as objeções da pessoa que vai comprar de ti e vai fazer com que ela se sinta muito mais confiante de que você realmente quer entregar algo bom para ela, porque senão o risco é todo seu. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em curtir no vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E se você gostou dessa carinha bonita aqui que vos fala, segue nas minhas outras redes sociais para você acompanhar um pouco mais sobre a minha vida e outros conteúdos, tá bom? Vejo você na próxima.